fiquei muito feliz essa semana quando o Rafa perguntou se eu podia estar com os irmãos aqui. E eu confesso para os irmãos que nós estamos aqui para abençoar, mas nós nos sentimos muito abençoados, né? Realmente aqui é uma igreja cheia da vida do Senhor. A presença do Senhor é manifesta em nosso meio. Então é muito poderoso quando nós temos a oportunidade de compartilhar algo da parte do Senhor e nós chegamos e somos abençoados, né? Então é uma alegria ver o que o Senhor então está fazendo nessa cidade. Eu creio que isso é só o começo. Deus tem coisas poderosas para fazer em você e através de você nessa cidade. Eu quero dizer para você que esse prédio vai ficar muito pequeno em breve. Por quê? Porque o Senhor vai estender esse prédio aqui, vai para lá, vai para o lado. Né? Eu quero dizer para vocês serão milhares em nome de Jesus. Porque o Senhor é aquele que está no meio desse povo abençoado. Né? Guaraqueçaba vai experimentar desse fogo poderoso. Amém? E eu creio que o Senhor comissionou a cada um de vocês. Você não está aqui porque você decidiu estar. Você está aqui porque o Senhor te trouxe para esse lugar. O Senhor te uniu junto com essa família pastoral para realmente tocar essa cidade de uma maneira poderosa. Aos quatro cantos de Morretes, o Senhor tem levantado homens e eles estão aqui nesse lugar. Homens e mulheres cheios da vida do Senhor. E é por isso que eu digo que essa cidade vai ficar pequena para o tamanho do que o Senhor vai fazer. Amém? Eu quero declarar que o menor será 1000 nessa cidade em nome de Jesus. O Senhor fará coisas poderosas. Amém, irmãos? E é uma alegria, como eu falei, de estar aqui com os irmãos. Me sinto motivado, me sinto encorajado de compartilhar algo com os irmãos. Mas antes disso, eu queria deixar também aqui um abraço, né, do nosso pastor Hermes. Ele não veio, mas ele mandou um presente para você. Quantos gostam de presente aqui? Aleluia. Falei, pastor, né, vou levar com todo o amor e todo o encargo, né? Então eu queria pedir para os servos, Rafa, a entregar para cada um dos irmãos, né, um livreto muito poderoso, né? Esse livreto chama-se O Lugar Mais Alto da Vida Cristã. Então depois você pode bater uma foto, pode marcar o pastor Hermes lá, se quiser me marcar também, vai ser uma bênção, né? Marca lá agradecendo o presente, né? E aqui vai falar um pouquinho, né, das 3 fases na vida cristã. Então é um presente que vai abençoar a sua vida e o seu ministério em nome de Jesus. Então está aí, né, esse livreto, nós presenteamos os visitantes lá em Curitiba. Né? Então todo visitante que chega recebe esse livreto. E eu quero dizer para você que o nosso pastor enviou para você, para que você seja também abençoado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sem mais delongas, eu queria compartilhar algo com você aqui. Essa palavra, né, o Senhor falou comigo há um tempo atrás, quando eu ministrei ela lá em Curitiba. E ela fala, né, de alguns amigos. E nós precisamos de amigos verdadeiros. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa de amigos verdadeiros. Diga, amigos verdadeiros te aproximam do Senhor. Diga, não te afastam dele. Amém? Então esses são os amigos de verdade. Conta-se a história de 2 amigos que foram pescar junto lá no Mato Grosso. Ou melhor dizendo, lá no Pantanal, aleluia. Quantos são pescadores aqui? Quantos são pescadores de homens então, aleluia? Glória a Deus. E aí então esses 2 amigos, Rafa, foram pescar lá. Né? Pastor Rafael, foram pescar, não sei se ele gosta de pescar, eu gosto. Estou até marcando uma pesca para amanhã, né? Aproveitando a folga de amanhã, né? O último dia de férias, aleluia. E aí então esses 2 amigos foram lá e os 2 começaram a conversar sobre caça, né? Falei, e aí, você gosta de caçar também? Ele falou, eu gosto de caçar. Mas e aí, você tem medo de algum bicho? Ele falou, olha, eu tenho medo de onça. Ele falou, é sério, você tem medo de onça? E aí um conversa com o outro, conversa com um, e ele falou assim, me diga uma coisa. Se a gente estivesse num lugar, então, e uma onça viesse e parasse na sua frente, o que você ia fazer? Ele falou, olha, eu ia sair correndo, um dos amigos, ia sair correndo, mas e se a onça corresse mais rápido que você? Eu ia subir numa árvore. O outro respondeu, mas e se não tivesse uma árvore? Ele falou, eu ia continuar correndo. E se porventura na frente tivesse um rio? Aí aquele amigo então olha para ele e pergunta assim, escuta, você é meu amigo ou você é amigo da onça? Porque o tempo inteiro você está arrumando uma cilada para que a onça me pegue, né? Por que eu estou querendo dizer isso para você? Porque verdadeiros amigos vão te aproximar do Senhor e eles querem sempre o seu bem. E na palavra do Senhor tem um texto muito poderoso que está lá em Marcos 2, do verso 1 ao verso 12,
que eu quero ler com você e compartilhar sobre a história desses amigos. E eu quero falar de algo que eles fizeram, né? Eu vi que tem muito jovem, né? Não só, todos nós somos jovens, aleluia. Vamos melhorar esse negócio aqui para não dar ruim, né? Somos jovens, de 0 a 100 anos todos somos jovens, aleluia. Radicais livres, radicais kids, radicais juvenis, casais radicais, esses são os nossos radicais, amém? E então eu vi que os irmãos aqui são intensos, amém, irmãos? E aqui vai mostrar também nesse texto de homens intensos também. Vamos lá, Marcos 2, verso 1 a 12 diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo juntos à porta eles achavam lugar. Diga assim, tantos que nem mesmo à porta achavam lugar. Então tinha muita gente. E anunciavam-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Diga assim, um paralítico. E esse então estava sendo levado por 4 homens. Eu imagino que esses 4 aqui eram amigos. Sabiam que Jesus estava naquele lugar, Jesus estava voltando para casa, e eles queriam então que aquele amigo pudesse voltar a andar. Continuando o texto. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Eirado aqui é o telhado. Eu queria que você ouvisse o texto e você começasse a imaginar a cena. Então, 4 amigos sobem com um paralítico para um telhado. E aí eles começam então a descobrir o telhado. E fazendo então uma abertura, baixaram-lhe o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Verso 9. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Deixa eu falar algo para você, essas serão as suas palavras aqui. Tantas coisas que o Senhor vai fazer nessa cidade, você vai falar: jamais vimos coisas assim acontecendo. Você pode fechar os seus olhos por mais um minuto? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos. Quero colocar o meu coração, Senhor, totalmente disponível ao Senhor, para que a Tua palavra toque ao coração de cada um dos meus amados irmãos. E que o Espírito do Senhor possa incendiar cada um deles, ó Deus, e usar, Senhor, a vida de cada um desses homens da Tua palavra, para que eles sejam ministrados pelo Senhor, em um nome poderoso de Jesus. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Diga assim: e o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Você crê nisso? Eu creio nisso. Então, irmãos, nós acabamos de ler aqui um dos textos mais poderosos das Escrituras, um dos grandes milagres, então, que o nosso Senhor, Ele realiza. Então, Jesus está voltando a Cafarnaum, né? Eu não sei se você sabe, mas Cafarnaum era uma cidade litorânea, era uma cidade de praia, né? E naquela época essa cidade ela era muito movimentada. Hoje não se existe mais, hoje apenas existem ali ruínas. Eu não conheço, mas em nome de Jesus um dia nós vamos conhecer. E quem sabe nós vamos tudo junto, aleluia. Eu creio nisso, eu quero conhecer, amém? Então, né, ali estavam, né, aquelas pessoas, certamente muitas pessoas estavam naquela cidade. Por quê? Porque onde tem muita gente, tem oportunidade de negócios, tem oportunidade então do povo crescer financeiramente, avançar e desfrutar então do quê? De provisão e prosperidade, amém, irmãos?
quero dizer para você que mesmo aqui o Senhor tem provisão para você. Mesmo não sendo uma cidade, né, com tantos habitantes, mas o Senhor vai dar cada um deles para vocês em nome de Jesus. Amém? Então, nós vemos que quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus então estava voltando para casa, imediatamente eles começaram a sair das suas casas e foram todos então em direção aonde Jesus estava. Irmãos, eu não sei se você já parou para perceber, mas todas as vezes que diz que Jesus, né, chegava em um determinado lugar, vinha então uma multidão atrás de Jesus. Sim ou não? Então Jesus, aonde ele desembarcava, havia muita gente. Por quê? Porque tinha gente curiosa para ver os milagres. Tinha gente curiosa que estava ali só para se alimentar, quem sabe, dos McFish, né, o pão com peixe. Eu não sei qual que era a real necessidade de cada um, mas todos então estavam ali. Alguns querendo, quem sabe, ver um show, mas todos eles estavam indo em direção a Jesus. E não foi diferente nesse dia, quando Jesus então volta para casa. O texto diz que ele está ministrando, ele está falando, e então uma grande quantidade de pessoas então começaram a ir em direção aonde Jesus estava. E quando se fala de multidão, né, nós vemos todas as menções, que a multidão era de 5.000 homens aproximadamente, fora as mulheres e as crianças. Então vou falar para você, ter aqui, né, devemos ter o quê? Umas 100 pessoas aqui, quase isso, né? Se todo mundo resolver levantar e sair rápido aqui, vai virar, de alguma maneira, uma aglomeraçãozinha, sim ou não? Agora imagine você, quem sabe, ali 10.000 pessoas. E aí então, naquele momento, aqueles amigos entenderam que talvez aquela era a hora de levar aquele amigo para ser curado. Mas então aqueles homens saíram dali, e chegando lá, tinha tanta gente, mas tanta gente à porta, né, que eles não conseguiram nem chegar, nem se aproximar. E eu fico imaginando, né, que esses homens, esses amigos, ficaram preocupados. O que nós vamos fazer agora? Pois essa era a oportunidade de Deus trazer cura sobre a vida desse nosso amigo. Então, foi nesse ponto que os amigos, então, aqueles 4 homens, né, com aquele paralítico num leito, decidiram, então, entrar aonde, né, não havia mais espaço. Por quê? Porque tinha um impedimento ali, tinha algo que estava travando. E foi diante daquele cenário de total impossibilidade que aqueles 4 homens, se levantaram e decidiram, então, quebrar o telhado para provocar um milagre. Eu quero dizer aqui que aqui estão quebradores de telhado. Homens que vão quebrar o telhado para ver o milagre acontecer. O milagre da multiplicação, o milagre da frutificação, o milagre da prosperidade. Todas essas coisas poderosas vão acontecer diante dos seus olhos. Os seus olhos vão contemplar os melhores dias da sua vida e do seu ministério. Essa cidade verá, né, uma multidão de quebradores de telhados em nome de Jesus. Então eu quero dizer algo para você nessa noite. Se você está vivendo uma situação de impossibilidade na sua vida, chegou a hora de quebrar o telhado, meu irmão. Chegou a hora de tomar uma postura de fé e ir então em direção aonde o Senhor está. Aquele que pode fazer o milagre. Então, quebrar o telhado tem alguns significados para nós. E o primeiro deles é que quebrar o telhado fala de romper com os obstáculos. Aqui estavam então 4 amigos com um problema sério. Porque eles estavam ali para apresentar aquele amigo, levar aquele amigo ao encontro de Jesus, e aquele encontro então poderia mudar a história dele. Mas aí eles se deparam então com um grande obstáculo, com uma multidão de pessoas impedindo que eles se achegassem então a Jesus. Então, ouça o que eu vou dizer. Todas as vezes que você se dispuser no seu coração em buscar ao Senhor para receber um milagre, você encontrará um obstáculo pela frente. Você vai encontrar. Mas deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos ser resilientes diante da dor e dos obstáculos. Essa palavrinha está bem em alta, né? Se podemos dizer assim. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de suportar pressão até romper com os obstáculos. É isso que vai acontecer com você. Quando surgir um obstáculo, você não vai arredar o pé, porque você sabe que depois do obstáculo, o milagre está preparado para você. As coisas estão preparadas, o milagre está disponível àqueles que não retrocedem. Porque é isso que a palavra do Senhor diz.
que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Não há prazer. Então, sempre vai ter bloqueio, sempre vai ter impedimento, tentando atrapalhar você, irmãos, de chegar ao ponto que está, então, correspondente, né, ao milagre, né, aonde o Senhor, então, manifesta o milagre dele na sua vida. Sabe, todas as vezes que esses obstáculos surgirem, creia que lá na frente existe um milagre preparado para você. O Senhor está lá. Você vai transpor, você vai passar esses obstáculos e você vai ver o Senhor então manifestando a glória dele sobre a sua vida, o milagre sendo liberado. Então um ponto, né, onde ele faz o impossível se tornar então possível. Irmãos, pode ser impossível para nós, mas o nosso Deus é perito em causas impossíveis. Não existe nada tão grande que Ele não possa fazer. E nada que seja tão pequeno que não seja importante para Ele também. Porque Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, o ponto certo é onde o Senhor, então, Ele pega uma pessoa fracassada e faz dela um vencedor. Sabe, o Senhor, Ele tem prazer em pegar os que não são e torná-los a ser. Esse é o propósito dEle. Então, para chegar nesse ponto, nesse momento, sempre vai haver empecilho, sempre vai haver bloqueio. Para quê? Para que você retroceda, para que você desista, para que você seja paralisado, porque é isso que o diabo quer. Muitos bloqueios, eles estão diante de você para te paralisar, para fazer com que os seus olhos foquem, e infelizmente, os nossos olhos naturais, eles tendem a olhar as coisas de maneira natural, e é aí que nós perdemos de ver os milagres. Porque nós não andamos pelo que nós vemos. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga, você anda por fé. Amém? E é isso que o Senhor espera. Sabe, então, não é porque eu encontrei um bloqueio, ou né, encontrei um empecilho, né, que vai me atrapalhar de alcançar, então, o que Deus tem para mim. Por quê? Porque eu não vou desistir. Diga, eu não sou daqueles que retrocedem. Diga, eu vou continuar insistindo. Diga, eu vou persistir, eu vou avançando, eu vou perseverando. Diga, até que eu veja o meu milagre se manifestando em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, preste atenção. Tem uma boa notícia para você nessa noite. Olha só, a boa notícia é que a fé nunca para. A fé nunca para. Você é imparável em nome de Jesus. Amém? Sabe, a fé, ela tem o poder de nos impulsionar para frente. Sabe, é por isso que a fé vai fazer você avançar sempre. À medida em que você crê, à medida em que você tem a sua fé alargada, você vai ir para lugares muito mais longes. Você vai experimentar de muitas coisas que você não experimentou até hoje. Então decida hoje, meu irmão, romper em fé, em avançar, a quebrar o telhado em nome de Jesus. Sabe, então você pode estar desprovido financeiramente. Talvez você possa morar em uma kitnet, talvez você possa, nesse momento, não ter um centavo no bolso. Sabe, talvez até desempregado você se encontra, mas se você tem fé, você vai sair dessa situação. Você vai avançar, porque o Senhor tem pensamentos bons a seu respeito. O Senhor tem riquezas para liberar sobre você. O Senhor tem uma medida poderosa de riqueza para liberar e você precisa apenas acessá-la por fé. Deixa eu profetizar aqui mais uma vez. Vocês não serão conhecidos apenas como homens de fé e incendiários nessa cidade, mas vocês vão ser conhecidos como a igreja mais próspera de Morretes, em nome de Jesus. E eu quero dizer algo para você, isso não está falando do prédio, isso está falando da igreja, a igreja é você. Então isso quer dizer que você vai prosperar. Vai chegar um dia, pastor Rafael, que muitos irmãos vão chegar e vão falar assim, pastor, pode deixar que o aluguel esse mês é por minha conta. Pode deixar que o aluguel da chácara do encontro esse mês é por minha conta. Porque eu tenho visto o favor e a graça do Senhor se manifestando como nunca vi. Essa será a realidade. Preste atenção, a partir dessa semana, Deus vai liberar negócios sobre a sua vida. Deus vai liberar sobre a sua vida aumento no seu trabalho.
Você vai desfrutar de algo que nunca desfrutou, em nome de Jesus. Aleluia! Eu não vim aqui para pregar sobre a teologia da prosperidade, mas eu vim dizer para você aqui que existe um Deus que se fez pobre para que você fosse enriquecido. Esse é o Deus que nós servimos. Então existe a boa notícia: Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. E essa fé vai te impulsionar sempre a avançar. E a condição que você está vivendo hoje não é a realidade. Você foi criado para ser, a expressão de Cristo aqui nessa terra. Amém? Então se você não deixar ninguém, nem nada parar a sua fé, é só uma questão de tempo, meu irmão. Para quê? Para você se levantar e estar dando um testemunho aqui. Olha, um dia o pastor Reinaldo veio dar uma palavra aqui e ele falou sobre ser um grande investidor. E olha, eu estou aqui para só avisar. É hoje, chegou o tempo, eu quero testemunhar. Sabe, mas isso é para aqueles que querem. É para aqueles que se dispõem, então, a viver nessa medida de fé. Nessa medida, então, de ousadia. Então não deixe que pessoas venham minar a sua fé. Se são pessoas que não te aproximam do Senhor, então avalia se compensa você estar andando com ela. Pessoas que realmente amam você vão te aproximar do Senhor. Vão levar você a viver as maiores experiências com Deus do que você já viveu. Aleluia, é isso que o Senhor entrou para você. Então os homens ali, eles chegaram com aquele amigo deitado, e quando eles chegaram, a casa estava lotada. Eles perceberam que a situação não estava tão fácil do jeito que eles imaginavam. Infelizmente, irmãos, a mente humana, ela tende muito mais para as coisas negativas do que para as coisas que são positivas. Não é verdade? Por exemplo, se a mãe está acostumada com o filho chegar em casa todos os dias, num determinado horário, vou usar o exemplo lá de casa, o meu filho estuda lá no centro de Curitiba. E ele demora para chegar em casa. É uma pernada, como diz a história, E aí ele sai lá da escola dele, às vezes, quando ele faz o curso, 5h40, se não me falha a memória, não é isso? 6 horas. 6 horas. E aí ele sai de lá, e aí um dia desses ele pegou um outro ônibus, que deu a volta, e ele chegou normalmente ele chega, quando ele sai, 7 e pouquinho, E nesse dia ele chegou 8h10, se não me falha a memória, em casa. Mas era 7 e pouco, a mãe já estava ligando. Meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Porque não é assim? Na nossa mente, passou um tempo, nós já pensamos em coisa ruim. Aconteceu alguma coisa. Eu acho que deu ruim, alguma coisa não está certa. O marido chegou 1 hora atrasado, pronto. Se o celular acabar a bateria, então, aí vai dar ruim, Mas acho que é só lá em Curitiba que dá ruim assim. Aqui não, Morretes é diferente, eu imaginei, Então o que acontece? Mas a nossa mente, ela sempre vai nos levar a pensar em coisas negativas, coisas ruins. Sabe, a pessoa, ela está indo para uma entrevista de emprego, por exemplo. E antes dela pensar que tudo vai dar certo, sabe, que ela vai ser contratada, ela já começa a pensar em 1000 possibilidades. Nossa, mas será que não vai ter gente que é mais capacitada do que eu? Nossa, será que não tem gente lá, que é amigo do pessoal do RH? E aí ela começa a pensar em diversas coisas, quando ela devia pensar que ela é filha e ela é amada, que ela é favorecida, que para ela tem portas abertas. Hoje, antes de nós virmos para cá, nós fomos almoçar com os pastores, nós saímos juntos para almoçar. E aí fomos num determinado lugar, não tinha, era quase 40 minutos de espera. Aí eu falei, vou ligar para um lugar aqui. Daí liguei para um lugar, falei com o rapaz, ele falou assim, olha, aqui está meio complicado também e tal, mas olha, tem um salão aqui, que ele está fechado, mas eu vou arrumar, então vocês podem vir. Eu falei, se é favor, existem portas abertas para nós, irmãos. Sabe, aqueles que são do Senhor têm portas abertas. Nós chegamos lá, tinha um salão só para nós, aleluia. Aleluia, isso é glória. Por que eu estou falando isso para você? Que o Senhor vai à frente abrindo as portas sobre a sua vida. Sabe, então não tenha medo. Então às vezes você fica preocupado, você fica pensando coisas ruins. Pense da maneira que Deus pensa a seu respeito. O que o Senhor pensa a seu respeito? Sabe, quando aqueles amigos ali começaram a enfrentar aquela dificuldade,
O que será que veio primeiramente na mente deles? Se é um ser humano como nós, algum deles talvez pode ter falado, olha gente, eu acho que é melhor a gente voltar outro dia. Quem sabe a gente volta amanhã de madrugada e a gente não consegue pegar um mestre falando ali para poucas pessoas. Sabe, talvez isso aconteceu. Então tem coisas na vida, né, que você não tenta, você não decide. Por quê? Porque simplesmente você acha que vai dar errado. A mente negativa te trava. Sabe, eu quero dizer para você que você tem que ser totalmente crente nisso, ou seja, crer no que você está vivendo, igual você foi no seu casamento, né? Rafael casou, quando ele casou, como é que foi? Então, o celebrante chega para ele e pergunta, você aceita casar e ser fiel e amar a sua esposa até que a morte os separe? O que será que o Rafael colocou lá? Certo? Ele olhou assim, será que ele falou assim para a esposa, para a Giza? Falou assim, eu vou tentar. Sabe que foi isso que ele falou? Ah, jamais. Eu nem pensava, nem passou pela minha cabeça, porque se eu falo um negócio, dá ruim. Dá ruim. Então o que ele falou? Certamente ele falou, não, eu aceito sim. Com a boca cheia ainda, para não perder o tempo da oportunidade, né, Rafa? Porque a gente é assim. Né? A gente pode ser até meio estragadinho assim, mas Deus é bom com a gente. Não é verdade? A gente não quer perder, porque nós também não perdemos a oportunidade. Nós somos daquele que pega a oportunidade e agarra nelas. Eu quem diga, né? Sou muito abençoado pelo casamento que eu tenho. Então, por isso, irmãos, nós temos que mudar a nossa mente. Fala para o irmão que está do seu lado. É tempo de você mudar a sua mente. Diga, começar a pensar como Deus pensa. Olha só o que a palavra do Senhor lá em Isaías 55 diz, 55:8. Olha só. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E olha só a chave aqui, verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só o que o Senhor está falando para você. Então, os seus pensamentos têm que ser igual aos pensamentos de Deus. Ah, pastor, mas será que não é muita arrogância? Claro que não. Você é filho dele. Você pode falar o que o seu pai fala. Você pode crer na palavra do seu pai, porque ele é fiel e justo para cumprir ela. Amém? Né? Então, os seus pensamentos têm que ser igual dele. E como será que Deus te enxerga? Irmãos, Deus não te enxerga no final da fila. Deus te enxerga na frente. Ele não te chamou para ser cauda, mas te chamou para ser cabeça. Nós temos tantos testemunhos lá em Curitiba de irmãos que se posicionaram em fé nas empresas, que assim, do meu discipulado ali eu tenho 5 discipuladores que andam comigo. Dos 5, 2 são autônomos, mas 3 trabalham então em empresas. Os 3 tiveram a experiência do Senhor colocá-los como liderança na empresa. Sabe qual que foi o poderoso? É que eles reconheceram que não tem nada a ver com eles, mas tem a ver com o Senhor. Eles foram treinados na vida da igreja e o Senhor então os abençoou. Olha que coisa poderosa. Então deixa eu falar algo. Deus tem chamado você, meu filho, para ser cabeça. Deus não te olha como um coitado, Deus olha para você como um vencedor. Na verdade, ainda vai além disso, ele te vê como mais do que vencedor ainda. Você está acima, então. Então, Deus, ele te enxerga na frente da batalha. Deus não enxerga você pequeno, ele enxerga você grande. Amém? Deus não enxerga você como um fracassado, ele enxerga você, como eu falei, como um vencedor. Essa é a sua característica. Sabe, irmãos, quando a fé encontra uma barreira para entrar pela porta, sabe, pela porta da frente, talvez pela janela, ele vai e quebra o telhado. É isso que acontece. Mas ele continua avançando. Ele continua indo adiante. Então, quantos querem nessa noite quebrar o telhado hoje? Você vai falar, não, hoje eu vou romper com tudo aquilo que me trava, com tudo aquilo que me impede. Se eu não posso entrar pela porta, se a janela não dá certo, eu vou entrar pelo telhado. Por mais que seja um lugar inusitado, mas se aquele homem não tivesse sido lançado do telhado para baixo, ele não teria sido curado.
tem coisas que vai acontecer na sua vida quando você der o passo de fazer aquilo que os outros não fazem. Aquilo que as pessoas, então, não têm disposição para fazer. Sabe, a segunda coisa que nós vemos o significado de quebrar o telhado aqui, é que quebrar o telhado significa respirar ares novos. Diga amém. Então, o primeiro é o quê? Diga assim, romper com os obstáculos. Diga aí o segundo. É respirar ares novos. Então, imagine você a sala da sua casa. Eu não sei quais são as medidas padrões das casas, mas eu vou pegar lá os apartamentos, por exemplo, da Coab lá em Curitiba. A média dos apartamentos de Coab lá é de 48 metros quadrados. A área total. 48 metros quadrados é pequeno. Sim ou não? Agora você imagine, naquela época lá, a casa de um pescador não era uma casa grande também. Eram casas pequenas, concorda comigo? Não sei quantos já visitaram casa de pescadores, lá em Floripa tinha muito disso. Às vezes a gente ia pescar em algum lugar lá e percebia a casa do pescador pequena. Agora imagina você, vamos pegar a sua casa aqui, eu não conheço a sua casa. Cabe 30 pessoas lá na sua sala? Ah, pastor, lá é igual coração de mãe, vai chegando gente, vai pilhando lá. Né? Cabe até mais, pastor. Né? Eu sei, mas de maneira confortável. Pode até ter os 30, os 50 lá na sala da sua casa. Mas quando está na hora do louvor, lá na cela, que você levanta o pé, o outro coloca, você não consegue nem baixar. De tanta gente que tem. E aí o que acontece? Imagine você, nós tivemos essa experiência lá em Curitiba, no prédio da Rua Pompeia. Lembra, Rafa? Tinha tanta gente, né, naquele prédio, que era tudo fechado, lembra disso? As portas faziam o quê? Suavam. Escorria de tanta gente no mesmo lugar. É isso que acontece com uma casa que tem muita gente. E eu imagino só a situação, né? O pessoal tudo junto naquela casa, e um calor que devia estar, né? Mais do que Morretes na sua alta temporada de calor aqui, porque aqui é quente. Além do fogo do Senhor aqui, ainda tem o calor normal aqui, né? Que eu vou falar para os irmãos, cheguei aqui de camisa, resolvi dar um pulo na feirinha ali, com a minha família, para eles conhecerem. Aí eu percebi que estava todo mundo me olhando. Não entendi por quê. Depois que eu percebi que o único que estava de camisa lá era eu. Falei, tá um calor, povo de bermuda e eu de camisa. Eles deviam entender, não é daqui mesmo. Né? Mas eu sou do céu, você também é, aleluia. Né? Mas a grande verdade é que nessa sala, que caberiam, quem sabe, ali 15, 20 pessoas, tinham muito mais. Para fora não tinha espaço mais. Então, sendo pequena, né, ou quem sabe uma sala grande, nas maiores casas aí, cabendo 50 pessoas, fechou a porta, a janela, né, quanto tempo será que nós conseguimos ficar lá dentro? Quem tem fobia não vai ficar nem 2 minutos. Mas quando chega lá o normal, a pessoa vai ficar 5, 10 minutos, vai ficar desconfortável, já vai dar um jeito de sair para atender o telefone, vai ir no banheiro, mas o negócio é que ele quer sair daquele ambiente, que está ruim ali. Então, né, depois de 5, 10 minutos, a pessoa acaba saindo. Então, a grande questão é que começa a se tornar algo agoniante, né, algo desesperador. Sabe, mas a grande verdade é que no meio daquele aperto, se você abre uma janela, ou se você, né, abre uma fresta na porta e um ar fresco entra, dá um alívio, sim ou não? Dá um refrigério, traz então uma renovação. Então, e o que eu creio é que o que o Senhor está querendo dizer aqui é exatamente isso. Então, quando Jesus estava naquele aperto, né, com a multidão, ele ouve barulho vindo de cima, que eu também fico pensando que não é algo comum, né? Imagine você, Rafael, ou eu pregando aqui, dali a pouco alguém abrindo o telhado para descer um paralítico. É comum aqui em Morretes acontecer isso? Lá em Curitiba não é. Eu fico imaginando também o que deve ter virado aquela reunião também. Pera, abre, que está descendo um paralítico, meu Deus do céu. Né? Porque às vezes você pensar, né, numa pessoa paralítica hoje, ainda existem as cadeiras de roda, né? Mas naquela época não tinha. Então, já para transportar, já foi, como diz a história, um BO. 4 amigos, um de cada lado, para subir para o telhado. Então, você já parou para imaginar? Porque é o seguinte, tinha que subir certinho, porque se não sobe, o cara despenca. Não é assim? Aí sobe. Na hora de descer, também tinha que tomar muito cuidado, porque se desce muito rápido a cabeça, o cara cai também, quebra o pescoço. Agora já não dava nem mais jeito. Dava, né? Jesus estava ali, podia ressuscitar. Eu gosto de ficar pensando na história. Né? Fico pensando que foi uma luta, mas aqueles homens estavam decididos. Havia um ambiente de fé naqueles amigos que estavam ali. E é esse ambiente que nós precisamos ter.
Então, abre-se ali, então chega uma hora que a pessoa ela tem que entender que Deus está abrindo espaço para que você viva novos ares. E quando eu estou falando de novos ares aqui, eu não estou falando de viver novo, é sair da videira. Eu creio que o Senhor foi quem te trouxe para cá. Amém? Deus te trouxe para cá para cumprir um propósito. E se Ele trouxe, permanece firme e inabalável, porque você vai fazer parte de um grande avivamento nessa cidade. Acredite em mim, Deus vai fazer coisas poderosas. Sabe, então, as pessoas às vezes não entenderam ainda que Deus está promovendo certas situações para que você avance, para que você cresça. Então, se não tem lugar, talvez muito pensar, vamos embora, vou voltar outro dia. Mas o sobrenatural se não tem porta aberta, se não tem como entrar pela janela, eu quero saber agora como é que nós vamos entrar. Vamos fazer algo novo, vamos quebrar o telhado e vamos descer. É isso que vai acontecer. Então começa a pensar em novas possibilidades. Talvez você está pensando, olha, minha célula não está avançando, minha célula não está crescendo. Vou ver o que eu vou fazer então para essa célula crescer. Pastor, me ajuda, vamos orar aqui. E Deus vai me dar então um novo ar aqui para ver essa célula crescer. Talvez você tenha passado momentos difíceis na sua vida, na área da saúde. Começa, Senhor, faz algo novo hoje aqui. Eu estou quebrando o telhado, eu vou sair daqui curado em nome de Jesus. Talvez seja na área financeira, é tempo de quebrar o telhado e viver os milagres do Senhor. Sabe, é tempo de você se posicionar em fé, meu irmão. É tempo de avançar. Sabe, o Senhor então deu a você uma criatividade, Deus deu a você então um espírito aguerrido em nome de Jesus. Você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Coisas poderosas vão acontecer através de você. Sabe, então chega uma hora que o telhado ele tem que ser quebrado. Sabe, a nossa mente ela tem que ser renovada. Sabe, o nosso pensamento tem que mudar. Romanos 12:2 diz o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, eu desafio você, irmão, hoje, a quebrar o telhado, sabe, que está fechado. Parece que as coisas não avançam. E aí quebre o telhado e entre no lugar correspondente ao milagre em nome de Jesus. Sabe, o que eu espero é que você respire novos ares a partir de hoje em nome de Jesus. Sabe, que você saia daqui com uma nova mentalidade. Que você saia daqui decidido, então, a romper com todos os obstáculos que estão diante de você. Sabe, a respirar novos ares. Irmãos, eu quero dizer para você, você vai sair daqui com uma nova postura de fé em nome de Jesus. Sabe, a partir de hoje você não será mais o mesmo. O Senhor está mudando algo dentro de você. O Senhor está ateando fogo, o Senhor está espivitando você para que esse fogo então aumente e você desfrute do melhor do Senhor. Sabe, certa vez um homem disse o seguinte: insanidade é fazer as mesmas coisas e tentar obter resultado diferente. Se você faz sempre as mesmas coisas, não espere resultados diferentes. Mas o dia que você decidiu fazer diferente, coisas novas vão acontecer. Talvez até aqui você liderou de uma maneira. Hoje o Senhor está chamando você, toma uma nova postura de fé. Sabe, quebra o telhado. Se na sua célula não tem vindo visitante, quebra o telhado. Vai para o lugar do milagre é onde o Senhor está. E se Ele está ali, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Sabe, então eu espero que você tenha os pensamentos de Deus. Sabe, e que a glória dEle se manifeste na sua vida e através de você. Sabe, aonde o Senhor, aonde o Espírito dEle está, ali tem liberdade. Tem liberdade para pregar, tem liberdade para avançar, tem liberdade para aconselhar, tem liberdade para multiplicar, aleluia. Amém? Sabe, os amigos desse camarada aqui, eles ousaram fazer algo diferente. Sabe, não dá pela porta, não dá pela janela, vamos pelo telhado. Quero dizer para você, a fé não para, ela continua perseverando. Eu gosto de imaginar a cena. Eu fico imaginando o que será que eles pensaram para ir para o telhado. Quem sabe um deles olhou ali e falou, nossa, tem muita gente. O outro olhou para a janela e falou, também não dá para passar ali. E aí o outro olha e fala, não, eu tive uma ideia. Vamos por cima. Não é comum alguém pensar dessa forma.
Mas eu fico pensando, não foi tão fácil, porque é o seguinte, precisava de corda. Será que eles tinham levado corda? Claro que não, saíram na caça. Quer dizer para você, por mais difícil que sejam os obstáculos, se há fé, você vai avançar. Você vai transpor ele, você vai passar, você vai desfrutar de uma nova medida de fé. Amém, irmãos? Crê nisso. Então eles não pararam. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens, ele tinha um espírito da fé. Fala para o irmão que está do seu lado, você tem o espírito da fé. Aleluia. Amém? Sabe a terceira coisa, que quebrar o telhado significa chegar ao ponto do milagre. Diga chegar ao ponto do milagre. Diga assim, a primeira coisa é romper com os obstáculos. Diga, a segunda coisa é respirar novos ares. Diga, e a terceira coisa é chegar ao ponto do milagre. Então preste atenção, o espírito do vencedor é diferente, sabe, do espírito de uma pessoa comum. O vencedor, ele sempre vai fazer aquilo que as pessoas normais não querem fazer. O vencedor vai além. Eu não sei se você sabe, mas eu não lembro agora aqui, se alguém puder me ajudar, mas eu sei que o Cristiano Ronaldo foi o melhor do mundo por algumas vezes. Alguém sabe? 5 vezes, meu filho. Aqui ele entende um pouquinho melhor que eu. 5 vezes. O cara sendo o melhor. Mas sabe qual que era o diferencial dele? Enquanto os outros treinavam 5, 6 horas, ele treinava cerca de 13 horas por dia. Essa é a diferença do vencedor. Ah, pastor, mas eu trabalho no descanso. É verdade, depende do ponto de vista do descanso que você está falando, né? Se é ficar em casa esperando as coisas acontecer sentado, né, com os pés para cima, cuidado, você pode estar num caminho muito perigoso. Né? A graça nada mais é do que favor para você fazer as coisas. Amém? Então a história do Cristiano Ronaldo pode ser a sua. Você vai fazer diferente, filho. Sabe, o vencedor faz diferente. Então, o vencedor, ele sempre vai aonde as pessoas normais não querem ir. Sabe, o vencedor, ele sempre caminha 1 milha a mais. Por quê? Porque o espírito dele é diferente. As pessoas tendem a reclamar muito das coisas, não é assim? Ah, pastor, a gente aconselha muita gente. Ah, pastor, mas parece que as coisas não vão na minha vida financeira, parece que as coisas não vão, né, no meu trabalho. Mas aí você pergunta, como é que você é lá no trabalho? Ah, pastor, eu faço o que eu tenho que fazer. Aquilo que eu assinei o contrato para fazer. Eu trabalho na produção, então eu trabalho na produção. Se ele vê um papel no chão, ele não junta. Né? Não é assim? Não, é porque eu fui chamado para fazer isso. Eu não estou aqui para condenar ninguém, pelo amor de Deus, me entenda. Não sou desse espírito, sou do da fé. Mas tem gente que é assim, e aí ele quer colher resultado diferente. Junta lá o papel. Se coloca à disposição do teu chefe, fala, o que você precisa que eu faça aqui? Eu já terminei o que eu tinha que fazer. Aí os caras não fazem nada diferente, quer resultado diferente. Ei, o vencedor é diferente, filho. O espírito do vencedor, ele é totalmente diferente dos outros. Os outros podem agir dessa maneira, mas eu vou agir da maneira que o Senhor determinou que eu fizesse. A própria palavra do Senhor diz, faça como se fosse para o Senhor, não é para o teu chefe, é para o Senhor. Só que à medida que você faz, o Senhor te honra. Então decida mudar, até a maneira lá no seu trabalho, filho. É tempo que o Senhor está te dando a oportunidade. Quebrar o telhado é isso, é romper com tudo aquilo que muitas vezes tem travado você. E às vezes a trava é na mente. Talvez a trava é aqui, ó. Você precisa mudar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só. Verso 5 de Marcos 2. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e volta para casa. Então, só tem uma coisa, né, que o Senhor quer ver em você, para que você possa chegar ao ponto correspondente do milagre. Ele só quer ver a tua fé. Ele só quer ver o teu posicionamento. Porque às vezes a pessoa está até perto de receber o milagre. Mas porque alguns ventos sopram um pouco mais forte, ele desiste. É mais ou menos a ilustração que você às vezes vê no Instagram lá. O carinha com a picareta procurando diamante.
Aí ele procura, daí alguma coisa acontece, ele vê, aqui não tem nada, vira as costas, o outro vem com uma picaretada, ele acha o diamante. Ei, não olha para trás. Quem pegou no arado é para frente que olha. Vai, filho, vai que o Senhor está com você. Você tem um diferencial de todos os outros, você tem um Senhor do seu lado. Na verdade, Ele está dentro de você, você sabe disso. Mas Ele está aqui. É Ele que está movendo você a viver, né, algo além. Você precisa sair daqui essa noite decidido a viver os melhores dias da sua vida. A romper com todo o telhado que tem travado você. Então, se tem uma coisa que o Senhor, Ele espera, é ver a sua fé. Sabe, Ele não está interessado em saber quanto você tem no banco, Ele não quer saber se você tem um patrocínio, Ele não quer saber se você está desempregado, Ele não quer saber se você é de uma família de gente rica, Ele quer saber se a sua fé está sendo despertada. Se a tua fé, então, está preparada para avançar, para crescer, para ser alargado. Eu fico pensando, de quem será que Jesus estava falando no texto? Vendo-lhes a fé. Não, certamente Jesus viu a fé daqueles amigos, sim ou não? Mas existia uma medida de fé no coração daquele que era o paralítico também. Porque se não tivesse pelo menos uma, ele precisava pelo menos ter fé para subir para o telhado, que alguém ia puxar, ele não ia cair, concorda comigo? Tinha que ter. Então, né, quem convenceu aquele paralítico a ir para o telhado? Sabe, arriscar, então, abrir o telhado e ele cair, se esborrachar lá de cima. Sabe, foi a fé que havia no coração daquele homem e daqueles que estavam com ele também. Sabe, a fé daquele homem era tamanha, a ponto do Senhor, então, perceber a fé. O Senhor olha para você e vê a fé no seu coração, sim ou não? Aleluia! Porque o Senhor falou, vendo-lhes a fé, o Senhor estava falando. Era algo muito claro para o Senhor naquele momento. Então, certamente aquele homem falou, morro, mas não saio daqui do mesmo jeito. A minha oportunidade é hoje. A oportunidade que o Senhor está te dando para quebrar o telhado é hoje, meu filho. Para romper. Sabe? Então foi o próprio Senhor, então, que falou da fé dele. Quem sabe aquele homem falou, olha, eu morro crendo, mas não vou viver duvidando. Porque tem gente que vive duvidando. Ei, decida morrer crendo, mas não viva duvidando. As portas vão se abrir para aqueles que creem. O telhado vai abrir, o milagre vai acontecer apenas para aqueles que têm fé. Amém? Então abriu-se o telhado, ele chegou ao ponto onde Jesus estava, ele disse, vendo-lhes a fé, disse, levanta, toma o teu leito e anda. Foi isso que aconteceu. Em outras palavras, até hoje você foi um peso para os outros. Talvez era isso que o Senhor estava falando para ele. Sabe? Talvez os outros sempre tinham, talvez não, e tinham mesmo que carregar você nas costas. Sabe, de hoje em diante você não vai mais depender de ninguém. Você vai voltar carregando aquilo que te carregava. Era isso que estava acontecendo. O Senhor estava falando para ele, a partir de agora, você vai sair dessa condição de acamado e vai sair daqui carregando aquilo que te carregava. Essa é a tua história agora. Sabe, você vai andar com as suas próprias pernas. Eu quero dizer para você, você vai escrever uma nova história a partir de hoje. Sabe, comece a partir de agora, escrever então uma história de êxito com o Senhor. Sabe, o Salmo 128, projeta para mim o Salmo 128 aí. Olha só, o que aconteceu? Vou pegar aqui, enquanto você vê lá. Salmo 128, diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira e a roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Agora vai para você. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejam a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os seus filhos, né? E veja os filhos dos teus filhos, paz sobre
Israel. Eu quero dizer para você, essa é a tua palavra. Você é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Você é feliz. Você é abençoado em tudo que você faz. Porque você colocou o Senhor como centro da sua vida. Você teme a Ele. Amém? Sabe, se você foi até hoje um peso, eu quero dizer para você que agora a história mudou. Se era um peso para a sua família, agora você vai ser aquele que vai ajudar a carregar. Sabe, se você foi um peso para o seu pai, para a sua mãe, eu quero dizer para você, quem sabe até mesmo para a sua esposa, mas eu quero dizer que a partir de hoje, você será a solução para o problema da sua casa. Você será a solução para o problema dessa igreja, em nome de Jesus. Você será a solução para o problema dessa cidade, em nome de Jesus. As pessoas virão a você, porque você tem uma palavra do Deus Todo-Poderoso. Você teme ao Senhor e você é bem-sucedido em tudo que você faz. Essa é a realidade da sua vida. Amém, irmãos? Sabe o que o Senhor está falando para você hoje? Olha, pega o seu leito, sai dessa situação, chega de ficar dependendo dos outros. Sabe, aquele homem era dependente, que até para se mover ele precisava de 4 pessoas. Sabe por quê? Como eu falei, não havia cadeira de rodas. Era lá um pegando um lado, pegando o outro. Eu não sei se você já pegou pessoas que não se locomovia. Infelizmente eu passei por isso por 3 anos com a minha mãe, né? Quase 3 anos. Então, para uma pessoa que não se locomove, você tirar ela de um lugar e colocar em outro é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Sabe, tem pessoas que estão assim, as pessoas ficam o tempo inteiro carregando ela de um lado para o outro. Talvez você foi pesado até hoje, mas a partir de hoje você é a solução para os problemas. Sabe, naquele momento Jesus vê aquele homem descendo e Jesus fala, chega. É isso que ele está falando para você. Chega, a tua história, a tua nova história começa hoje. A tua nova história está sendo escrita a partir de agora. Você crê nisso? Amém? Crê mesmo? Então diga assim, a minha vida, a partir de hoje, vai andar de uma maneira sobrenatural. Sabe, se você chegou aqui impossibilitado de alguma maneira, hoje o Senhor está falando para você, hoje foi o último dia que isso aconteceu. A partir de amanhã, a partir do final desse culto, a tua história vai ser outra. Amém? Sabe, talvez você chegou aqui parecendo que algo atrapalhava a sua caminhada. Sabe, a ponto até das pessoas viverem levando você para cima e para baixo. Mas chegou a hora de você começar a carregar os outros. De você mostrar, falar, não, eu estou aqui agora para ser solução para os problemas. Sabe, você está aqui, filho, não para ser carregado, mas você está aqui para carregar os outros que vão chegar. Tem muita gente para ser salva aqui nessa cidade. E você será esse instrumento. Você é aquele que vai chegar para o seu pastor e vai falar, ó, eu estou aqui para servir junto com você, ombro a ombro. Nós vamos ganhar essa cidade. Eu não quero ser peso, mas agora eu sou a solução para o problema, pastor. Conta comigo. Conta comigo. Sabe? Então, hoje, você depende, né? Às vezes tem pessoas que é assim, hoje depende de um, amanhã depende de outro. Sabe, hoje Jesus aqui vai colocar de pé você nessa caminhada, nessa nova história. Você vai respirar novos ares, aleluia. Coisas poderosas vão acontecer e coisas boas acontecem com aqueles que sabem que são amados. Amém? Você pode ficar de pé para parecer que eu estou terminando? Só para aparecer, tá? Sabe que uma das perguntas que veio na minha mente quando eu estava lendo esse texto é por que será que Jesus mandou aquele homem pegar aquele leito e voltar para casa carregando ele? Por que será? Fiquei me perguntando, falei, Senhor, por quê? Sabe, aquele homem já não precisava, pode deixar, o som bem baixinho, pode deixar. Fico pensando por que ele falou, olha, leva o teu leito. Deixa eu te falar. Talvez fosse eu ou você, acamado, naquelas condições, quando levantasse, a primeira coisa que você ia fazer era catar aquele leito e meter a bica. Sai daqui que eu não preciso mais. Sabe, quem sabe chegou no culto aqui, paralítico.
Mas aí, foi curado, larga a cadeira de roda aqui. É muito bonito ver as cadeiras de roda. Mas eu falei, Senhor, por quê? Por que será que ele mandou então levar? Jesus mandou ele levar aquele leito, filho, e é o que eu imagino, para que todo dia ele olhasse para aquele leito e lembrasse de onde é que ele saiu. Para olhar, olha, era daqui. Alguns anos atrás eu estava acamado. Alguns anos atrás eu estava lá, dando trabalho para os outros. Mas olha, hoje eu estou aqui. Eu estou servindo. Eu estou ajudando a carregar aqueles que estão chegando. Eu estou mostrando aquilo que o Senhor fez na minha vida. Essa cadeira espiritual, essa cama espiritual que eu estava, ela não me carrega mais. Ela está aqui só como um memorial. Ela está aqui apenas para me lembrar quem eu era e de onde é que eu saí. E quem é que eu sou hoje, muito mais ainda. Né? Então, quando você chegou, né? Até aqui, chegou para esse culto hoje. Talvez você estava dependendo de alguém, de pessoas, não do Senhor. Talvez chegou aqui até se arrastando. Quem sabe à mercê da boa vontade das outras pessoas. Mas você percebeu que agora o Senhor te tirou dessa paralisia espiritual. E eu quero dizer para você, Ele está levantando você. Ele está dizendo, levanta, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Quero dizer para você, Deus tem preparado uma nova história para você. Para a sua casa, para a sua família. Sabe, você vai olhar daqui a algum tempo, não muito longe, preste atenção, isso é palavra da parte do Senhor. Daqui a pouco tempo, você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida financeira, por exemplo. Você prosperar, mas você vai lembrar de onde você saiu. Eu sei quem eu era. Eu sei como eu cheguei aqui. Mas hoje eu sei quem eu sou no Senhor. E porque um dia o Senhor me alcançou, através dessa obra, através da vida desses homens que estão aqui. Hoje eu quero fazer parte dessa equipe poderosa e poder abençoar também. Você vai lembrar disso, é o Senhor que fez. Não foi homens, mas foi o próprio Senhor quem mudou a sua história. Talvez você chegou adoentado aqui. Talvez você chegou com uma doença que não tinha cura. Preste atenção, nessa noite é noite de cura. O Senhor está curando você. Está dizendo, olha, levanta e anda. Larga essa enfermidade, pois eu sou a cura. É hora de você quebrar o telhado, arrancar esse obstáculo e falar, eu sou curado no Senhor. Oh, Jesus. Oh, meu irmão. Se você estava nessa situação dizendo, minha cabeça precisa respirar algo novo, uma renovação, um pensamento novo. Sabe? Se você vivia com pensamentos de derrota, pensando em largar tudo, em abandonar tudo, quem sabe até mesmo sumir desse planeta, falar, não quero mais saber disso. Talvez você chegou aqui hoje, pensando, olha, se as coisas, se eu não tivesse uma palavra da parte do Senhor, eu ia jogar tudo para cima, eu não ia querer mais saber de nada, eu ia largar a liderança, eu ia largar Jesus. Eu estou dizendo que essa palavra é para você, filho. O Senhor está falando, foi eu que te trouxe aqui, filho. Eu tenho te sustentado até aqui e eu vou te sustentar daqui para diante. Você não está sozinho. Aquele o qual está no ponto do milagre está nesse lugar em nome de Jesus. Basta apenas você quebrar o telhado agora e se posicionar em fé em nome de Jesus. Sabe, hoje o Senhor então está querendo ver essa postura de fé sua. Eu quero dizer algo para você. Existe um ponto aonde está determinado para o milagre acontecer. E talvez você chegou aqui desanimado, desmotivado. E eu quero dizer para você que o Senhor está nesse lugar. E Ele está dizendo para você, é tempo de você levantar, tomar o seu leito e andar em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus.
Essa noite é uma noite de salvação. Essa noite